Você se sente confuso ou até mesmo assustado quando lê notícias falando o tempo todo em guerras, conflitos, crises políticas e tudo mais? Então fique com a gente porque hoje nós vamos falar sobre algumas questões políticas e econômicas em relevância nos debates mundiais. Aproveite esse episódio para tirar suas dúvidas sobre conflitos na Síria e também tentar entender a situação da Coreia do Norte e muito mais. Bom, para falar sobre geopolítica, o Conexões recebe hoje Matheus Frimer, que é geógrafo, bacharel em Direito e professor do curso de Relações Internacionais da UFG. Olá, obrigado pela presença, professor. Olá, Camila, é um prazer todo meu. E também vamos conversar com o professor da UFG e também jornalista Juarez Maia. Olá, professor, obrigada pela presença. Tudo bem, Camila? Tudo bem, professor. Obrigado. Bom, queria começar com o senhor, professor. Quando a gente vê esse tanto de informações, fica parecendo que o mundo está vivendo um momento muito turbulento. Isso é verdade ou é porque a gente recebe cada vez mais informações e de forma mais ágil? As duas coisas. Primeiro que você tem hoje um manancial de informação que é muito grande. Até os anos 60, 70, você tinha 5, 6 grandes agências de informação, aquelas que era um monopólio, 4 nos Estados Unidos, 2 grandes nos Estados Unidos, uma na França, outra na Inglaterra, a Reuters, e você tinha uma na União Soviética, que era a TASS. E depois você tinha o sistema de radiodifusão. Hoje você tem tudo isso, mais a televisão espalhada pelo mundo, você não tem mais 1, 2, 3 canais de televisão, você tem vários, e depois tem canais de televisão que são multinacionais, entendeu? E depois você vê o advento da internet, né? E aí então a coisa se deslanchou muito mais. Então são duas coisas. Primeiro, que você tem a multiplicidade de mídias, de vários modelos no mundo, transmitindo 24 horas por dia, e ao mesmo tempo o mundo continuou sendo complicado como ele sempre foi, com as suas crises e as suas turbulências. Hoje acrescentando o terrorismo mundial, né? Professor, e quais seriam os principais pontos aí de tensão, de conflito, que nós devemos nos atentar nesses últimos tempos? Sei que são muitos, né? São vários. Mas, essencialmente, a gente tem uma guerra civil sangrenta na Síria, né? Em que a gente tem vários refugiados e o uso, inclusive, de aparatos não permitidos pelas convenções de Genebra, né? Que regulam as práticas que se pode realizar durante um conflito. Temos a tensão, né, relativa ao programa, nesse momento, nuclear norte-coreano, né, e há essencialmente, né, quando pegamos dados históricos, né, a ascensão de conflitos, as chamadas guerras irregulares, em que temos conflitos muito mais intraestatais do que entre estados. Né, e isso é muito grave porque ao longo dos anos o direito internacional público sempre se preocupou mais em regular os conflitos entre estados. E essas guerras irregulares a gente vê cada vez mais a participação de atores privados, né, então empresas paramilitares privadas, e isso é algo muito grave e preocupante nesse momento. Professor Juarez, para o senhor, quais seriam os principais pontos? Bom, eu acho que, de alguma maneira, o epicentro, né, como o Matheus já citou, a Síria, porque a Síria envolve várias questões, né? Envolve o Irã, envolve o Líbano, de uma certa maneira, envolve, porque o Hezbollah está lá dentro da Síria, que aí vem do Líbano, envolve o Irã, então envolve uma questão regional muito complexa, né? E depois aliado também com a questão do Iraque. Então, essa questão praticamente você vê que não tem solução a curto prazo, porque está envolvido também, além dos atores regionais, locais, atores externos, como a Rússia, os Estados Unidos, a França, que tem interesse nisso tudo. E então, o que acontece? Que dentro dessa questão da guerra da Síria e do Iraque, você tem o terrorismo, que primeiro com a Al-Qaeda, né, depois com o Estado Islâmico. Isso criou uma complexidade de problema que, inclusive, deixou o problema que antes era principal na região do Oriente Médio, que era o conflito israelo-palestino, né? Então deixou isso de lado e passou a ser a questão fundamental. E depois você tem ligado a tudo isso
questões regionais da África, por exemplo, que é muito complexo, né? Apesar de ter diminuído, eram 14 grandes conflitos que você tinha na África, hoje você tem 7 conflitos que diminuiu um pouco. Então, essa complexidade de questões, aliada ainda mais com a questão da produção de armamentos nuclear pela Coreia do Norte, mas eu acho que o epicentro de tudo isso vem realmente da questão da Síria. Em relação aos refugiados, né, a crise humanitária dos refugiados, essas pessoas que acabam se distribuindo pelo mundo, principalmente pela Europa, e gerando também um conflito com as pessoas de extrema-direita, ou as pessoas que têm algum tipo de ligação com práticas de terrorismo também? Bom, a questão dos refugiados, nós temos que ver que eles não vêm somente da Síria e do Iraque. É uma questão mais complexa, porque você tem estados falidos, por exemplo, como a Somália, que produziu um número de refugiados e depois a guerra do Afeganistão, entendeu? Então são refugiados que muitas vezes são reportados, talvez por desconhecimento, como se fosse somente da Síria e do Iraque. Mas não são mistura de problemas que vêm do Afeganistão, da invasão do Afeganistão, no estado falido que nem a Somália e da região do Corno da África. E aí o que acontece? Você tem essa mistura toda. Depois tem os problemas regionais daquela região todos que produzem também refugiados, né? Mas a questão dos refugiados foram reportadas somente em relação à Europa. Mas os grandes campos de refugiados não estão só na Europa. O Uganda, por exemplo, tem quase 1 milhão de refugiados. As guerras interafricanas ali naquela região, do Congo, da República Democrática do Congo, do Sudão, né, e tudo isso, tem os grandes campos de refugiados maiores que são reportados como se fosse na Europa. Os grandes, em quantidade, isso inclusive o Matheus pode explicar melhor, em quantidade vem justamente dessa região dos estados falidos e da questão das guerras na África, por exemplo. O que eu acho importante ressaltar é, essencialmente, também a questão das gerações de migrantes que foram para a Europa há algum tempo, né, em que essas pessoas encontram-se pouco integradas à cultura, de maneira geral, ao restante dos povos europeus. E isso é muito grave, né, porque justamente o radicalismo islâmico ele se aproveita dessas oportunidades para que pessoas, mesmo que não sejam até dessas gerações, mas, né, de famílias, né, de origem da própria nacionalidade, de participarem ou serem recrutadas para realizarem, né, atividades terroristas. Então, eu acho que é um ponto importante essa questão de políticas públicas de integração, né, cultural para essas pessoas. Bom, a gente vai ter que dar um tempinho para ir para o nosso intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais um pouco dessa discussão a respeito sobre a geopolítica. Você pode conferir o Conexões ao vivo pela TV UFG, no canal 15 ou no 15.1 no sinal aberto, ou então no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões está de volta numa conversa sobre geopolítica. Hoje nós recebemos no nosso estúdio Matheus Frimer, que é geógrafo, bacharel em Direito e também professor do curso de Relações Públicas da UFG. E também contamos com a presença do professor da UFG do curso de Jornalismo e também jornalista, professor Juarez Maia. Bom, professor Matheus, queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito do terrorismo. Nas últimas semanas, vários casos na Europa, principalmente na Inglaterra. Qual que é a relação que o senhor estava fazendo anteriormente desses grupos de imigrantes, de pessoas de gerações anteriores que migraram para a Europa, estariam ligadas também nesse tipo de prática recente? É bom a gente fazer uma distinção entre o radicalismo islâmico e as pessoas que seguem a religião islâmica, né? Então, a distinção entre os islamistas, que são os radicais, e as pessoas que seguem o Islã, que são coisas diferentes, né? É interessante que existem vários estudos empíricos mostrando essencialmente sobre terroristas que praticam atos, né, violentos, né, tirando a própria morte, que, ao contrário do que se afirma que estariam diretamente ligados à religião, né,
Na verdade, o terrorismo é uma prática ligada muito mais à intervenção de potências exógenas à região em países em situação de calamidade, né? Então, existem estudos empíricos que comprovam isso, em que foram analisados vários vídeos daqueles terroristas que tiraram a própria vida, essencialmente o estudo de um cientista político chamado Robert Pape, e é bastante significativo isso. Outro ponto que é bem sensível em relação ao terrorismo é justamente distinguir o terrorismo organizado, né, enquanto prática organizada, do que se denomina de terrorismo quando ele é perpetrado por o que se denomina de lobo solitário, né, em que uma ou duas pessoas organizam algum ato de violência e, posteriormente, divulgam vídeos ou gravam vídeos, mesmo antes do ato, né, dizendo que aquilo seria um ato de alguma atividade, de alguma célula ou organização terrorista, né? Então, a gente tem que tomar um pouco esse cuidado, né, na hora de analisar. E aí é muito interessante porque, ao contrário do que alguns autores afirmam que o terrorismo atual seria uma prática sem uma lógica específica, principalmente o terrorismo, as redes terroristas são práticas essencialmente muito bem organizadas, muito bem, com um objetivo claro, né, e que tem uma finalidade específica, né? Então isso é algo importante de se levar em conta. Bom, professor Juarez, queria que o senhor falasse sobre uma outra temática, já que a gente está falando de geopolítica de forma geral, a relação Estados Unidos-Coreia do Norte, que o professor Matheus salientou um pouquinho, o senhor também. Ao que se deve essa relação conflituosa e o que isso pode gerar nos próximos anos, principalmente agora com o novo presidente americano, né, Donald Trump? Bom, eu queria, antes de responder essa pergunta para você, porque eu lembrei agora de uma problemática que vai aumentar a tensão ainda mais no Oriente Médio. Há 2 ou 3 dias atrás, houve um rompimento dos países islâmicos, principalmente da região do Oriente Médio, ali, Catar, que é um pequeno país, onde tem a Doha, onde tem um famoso Tratado de Doha, e onde tem a Al Jazeera, que é aquela famosa rede de televisão. Esse país, de alguma maneira, ele se envolveu indiretamente e diretamente no conflitos da região Iraque e Síria. E, por outros motivos, também ele deu certa liberdade para que a televisão Al Jazeera falasse e comentasse sobre as problemáticas do Oriente Médio, mas que muitas vezes atacasse os Estados Unidos e, principalmente, alguns países da região. E agora, o que acontece, até o Matheus pode ajudar depois, aconteceu um fato interessante. Vários países do Oriente Médio romperam de um dia para a noite a relação com o Catar. Relações diplomáticas, estão saindo foi uma coisa muito rápida, então aí tem vários motivos. Eles estão alegando que romperam justamente porque o Catar está apoiando o terrorismo. Mas não é só isso, é problemáticas ainda mais complexas. Então é um problema que pode ainda aumentar a tensão nessa região. Bom, em relação à Coreia do Norte e Estados Unidos, é um problema mal resolvido, é um casamento mal resolvido que dura desde os anos 50, pós-guerra, depois essa península, né, tem 2 países, a Coreia do Norte, que faz fronteira com a China, e a Coreia do Sul. E eles tiveram anos de guerra, do qual os Estados Unidos esteve envolvido, a União Soviética esteve envolvida, a China esteve envolvida, e criou-se 2 países, né, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e que esse problema nunca foi resolvido. Nunca se foi resolvido, e é latente essa constante implicação dos 2 países, principalmente Estados Unidos e a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte desenvolveu a tecnologia para criar a bomba atômica, depois os foguetes para transportar a bomba atômica, e isso está causando chamada insegurança regional, e outros dizem que não, que isso é um seguro de vida deles, que se eles não tivessem isso, eles já teriam acabado. Agora, mas a Coreia do Norte e os Estados Unidos tem um interposto no meio. Esse interposto composto pela China e a Coreia do Sul, né? Então, aquela coisa que diz que os Estados Unidos vai atacar, mas precisa realmente saber se a China vai aceitar isso, a Rússia atualmente,
e se a Coreia do Sul está realmente envolvida nessa trama internacional. Então é muito complexo essa questão, mas é uma tensão muito difícil de ser resolvida, porque a Coreia do Norte cada dia mais aumenta a sua capacidade de transporte, porque o foguete, né, o míssil balístico, ele vai até X mil quilômetros, eles querem atingir a 8 mil quilômetros para atingir os Estados Unidos. Então, mas eles dizem que aquilo é um seguro de vida deles, né? E os Estados Unidos se sente ameaçado. Agora, para que isso seja resolvido, a curto prazo, não vai ser resolvido a curto prazo, porque desde os anos 54, 55, esse problema não foi resolvido e não vai ser resolvido em 2 ou 3 anos. E quando com Obama estava no governo, houve uma distensão, mas com esse linguajar do Trump, é difícil você saber para onde vão as coisas. Bom, vou ter que ir para mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com a opinião do professor Matheus também sobre esse assunto. A gente vai para o intervalo agora e volta para finalizar essa conversa a respeito de geopolítica. E eu te convido, enquanto você estiver aí assistindo os comerciais, a nos enviar a sua sugestão de pauta. Você pode fazer isso pelo e-mail, jornalismo@tvufg.org.br, ou então pelo WhatsApp, no 99181 1406. 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre geopolítica. Hoje nós recebemos no nosso estúdio o professor Matheus Frimer, que é geógrafo, bacharel em Direito e também professor do curso de Relações Internacionais da UFG. E contamos também com a presença do jornalista e professor da UFG, Juarez de Maia. Bom, professor Matheus, queria que o senhor falasse também sobre essa mesma questão da Coreia do Norte com os Estados Unidos e o que Donald Trump aí acrescenta nesse caldo que já parece que está fervendo, né? Um ponto importante levantado pelo professor Juarez é a questão dos mísseis balísticos, né? Até o momento, né, o que se tem, que se sabe com certeza é que esses mísseis teriam a capacidade de atingir o Alasca, né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos ainda estão, de certa maneira, protegidos, porque a maior parte continental do território americano estaria, até o momento, né, até segundo informações mais precisas, livre. E é muito interessante porque o governo Trump ele se utiliza dessa retórica, né, até como forma, né, é muito interessante que existem teorias dentro das relações internacionais que mostram como que guerras são criadas, ou mesmo tensões são criadas através da mídia ou através da retórica, como forma de criar uma coesão interna, né? Então, tirar, de certa maneira, a questão da fragilidade política dele interna a partir de uma notícia, de um tema que seria, de certa maneira, mais sensível. E os Estados Unidos, né, têm procurado fazer isso a partir de vários movimentos marítimos, né, nas proximidades da Coreia do Norte, e ali mesmo, né, existe uma questão também muito sensível, que é a questão da disputa do mar meridional da China, né? Então unem-se duas tensões que provocam ainda, ou chamam ainda uma tensão maior, né? Então esse é um dado, né, que também a gente tem que acrescentar para mostrar como a questão ainda é um pouco mais delicada. Professor Juarez, comparando aí com períodos históricos, seria ingênuo a gente pensar que a gente pode alcançar uma terceira guerra mundial, que a gente está num período parecido com o da Guerra Fria? Dá para fazer alguma comparação, alguma prospecção? Bom, o período da Guerra Fria era latente a tensão, né, entre os dois polos. De um lado a União Soviética, do outro lado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas você hoje não tem isso, mas muitas vezes é mais perigoso, porque antes havia aquele respeito das duas superpotências, né? E aquela coisa aí, o único momento em que a coisa se desandou foi quando descobriram que Cuba tinha, a União Soviética tinha colocado os foguetes lá em Cuba, né? Então aquela questão foi talvez uma das maiores, de maior complexidade, aí quase que chegaram a um enfrentamento.
porque também os soviéticos naquela época descobriram que os Estados Unidos já tinham colocado também, antes de Cuba, os foguetes balísticos na Turquia, né? Então aí conseguiram finalmente se acertar. Mas hoje eu tenho mais medo, porque hoje você não tem aquela tensão, não tem os dois polos, e de repente uma coisa pode apertar um gatilho, né? De repente, e desandar numa região determinada, e a partir dessa região determinada haver um conflito. Mas é difícil. Eu acho difícil porque a Europa está muito mais madura, né? Porque a Europa teve tantas guerras até 45, mas depois de 45 para cá a Europa já se sente mais segura, apesar de pequenos conflitos no Kosovo, na antiga Iugoslávia. Mas eu não creio que haverá, digamos, possibilidade de haver uma tensão dessa maneira, dessa magnitude, porque o mundo hoje está muito mais consciente, hoje o mundo, a sociedade civil está muito mais consciente de que um conflito dessa natureza seria praticamente quase que o fim de uma era, o fim de uma civilização, né? Então acho que nós temos mais consciência, acho que a Europa está mais preparada para isso. E dentro dos próprios Estados Unidos, apesar do governo Trump ser um governo que fala muito, acho que no final das contas vai prevalecer o bom senso, principalmente entre os democratas e certos setores do Partido Republicano. Professor Matheus, o senhor concorda? Eu concordo. Gostaria de acrescentar ainda, né, alguns pontos que seriam importantes, né? Na Guerra Fria a gente tinha dois blocos, né? Hoje a gente tem um mundo multipolar, né? Que a gente poderia acrescentar os Estados Unidos, China e, por exemplo, a Rússia, né? E a União Europeia. Então, assim, eu vejo como um contexto bem mais complexo, né? E existem temas da agenda das relações internacionais que também passaram a ter uma certa relevância, como o tema ambiental, o tema dos refugiados, né, a questão humanitária. Então existem outros temas que foram acrescentados à agenda. Então, assim, é um mundo, eu diria, bem mais complexo, apesar de um pouco menos tenso, mas bem mais complexo de encontrar-se soluções, né, ou um consenso tão duradouro. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigada, professor Matheus, pela sua presença. Eu quem agradeço, Camila. Bom, também queria agradecer novamente ao professor Juarez por estar aqui conosco. E parabéns para a TV da UFG por esse trabalho que vocês têm feito aqui. Realmente, parabéns. Bom, a gente aqui agradece, professor, sempre a sua presença. Bom, o Conexões está terminando por aqui. Eu espero que você continue acompanhando a TV UFG, tanto pelo sinal aberto quanto pela net, ou então pelo nosso site e pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E você vai saber todas as nossas informações, novidades e também toda a nossa programação. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!